Boa tarde, amados irmãos e irmãs. Bem-vindo ao meu canal, A Semente da Boa Nova. Eu sou Francisca Mendes, evangelizadora e missionária. Estou aqui, irmãos, novamente para pregar a palavra do Senhor neste dia lindo, maravilhoso, neste nosso último dia do mês, dia 31 de janeiro, dia de São Bosco. São Bosco, apóstolos da juventude, o fundador dos salesianos. Então hoje a igreja está em festa, né? Que São João Bosco foi um santo que deu muito exemplo para os jovens, que cuidou muito dos jovens, fundou vários institutos, era um profeta do seu tempo e cuidou muito da juventude. E hoje, dia 31, comemoramos o dia dele, de São João Bosco. Então, São João Bosco, rogai por nós, sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu vou proclamar para vocês o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, e em seguida farei uma reflexão sobre este Evangelho. Então, vou iniciar. Evangelho segundo São Marcos, o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20, certo? Então, proclamação do Evangelho segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. O processo de Gerasa. Jesus e seus discípulos chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Assim que Jesus saiu da barca, um homem vindo do cemitério, possuído por um espírito impuro, foi ao encontro dele. Morava em meio ao túmulo e ninguém conseguia segurá-lo, nem com correntes. Muitas vezes já o tinham prendido em correntes e algemas, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas e ninguém conseguia dominá-lo. E estava sempre em meio aos túmulos e pelas montanhas, dia e noite, gritando e machucando-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e ajoelhou-se diante dele, clamando em alta voz: O que queres de mim, Jesus, Filho de Deus? Porque eu te imploro que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: O espírito imundo, saia desse homem. E Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E o espírito imundo, e ele respondeu-lhe: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E suplicava com insistência que Jesus não os expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. Então os espíritos impuros suplicavam a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus permitiu que os espíritos saíssem e entrassem nos porcos. E a manada de uns 2.000 lançou-se em direção ao mar, precipício abaixo, e afogaram-se no mar. Os que cuidavam dos porcos fugiram para dar notícia na cidade e nos campos, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado e vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham visto o fato lhes contaram o que tinha acontecido ao endemoniado e aos porcos. Começaram então a pedir que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus entrou na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que o deixasse ficar com ele. Jesus não deixou e lhe disse: Vá para sua casa, para os seus, e anuncie a todos o que o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Ele partiu e começou a anunciar na Decápole quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam maravilhados.
Meus irmãos e minhas irmãs, esta é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra do Santo Evangelho nos abençoe e nos proteja de todo mal. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho veio falar, de um jovem endemoniado, naquela região de Gerasa. Jesus, logo que ele viu Jesus, ele disse logo: deixe nós em paz, o que quer de nós, Jesus de Nazaré? E Jesus disse: quem são vocês? Quantos são? Aí ele falou: legiões, porque aquele homem vivia há muito tempo atormentado por diversos espíritos malignos, que eram muitos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus expulsou os demônios daquele jovem endemoniado, e eles foram para as manadas de porcos, e se precipitaram ao mar, de montanha abaixo, entraram no mar e morreram afogados. E o povo daquela região, assustado, expulsaram Jesus da cidade, mandaram Jesus sair, porque Jesus tinha expulsado o demônio daquele jovem. E porque também eles haviam perdido a manada de porcos, que eram aqui a Bíblia diz que era em torno de 2.000 porcos. E naquele tempo as pessoas, naquela região, fora da cidade de Jesus, eles criavam porcos, E no Antigo Testamento, os porcos, eles não eram vistos como animais puros, eram vistos como animais impuros, tanto é que os judeus até hoje ainda não comem carne de porco. E também devido a essas histórias, de que os espíritos malignos habitam ali nos porcos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus disse para aquele homem: vá para a cidade e anuncie a todos o que eu fiz por você. As maravilhas de Deus, o que Deus fez por você. Libertou aquele homem da possessão demoníaca, E assim Jesus veio para nos libertar de todo mal. Jesus veio para nos libertar de todas as possessões, de todo o maligno, de todo o mal. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos seguir sempre em vigilância, sempre em oração, sempre com a palavra de Deus, com o escudo. Jesus, a Bíblia fala que nós temos que andar cingidos, com o cinto, com a palavra, que é a espada, cingidos, e protegidos com o escudo, que é a oração, e a couraça, que é a proteção de Deus. A palavra do Senhor, a oração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, assim como Jesus libertou aquele endemoniado de Gerasa, Jesus, ele pode nos libertar. Assim nós queiramos, assim nós temos que pedir a Deus a nossa libertação. Temos que orar para nos libertar de toda a opressão, da opressão do mal, das tentações do maligno. Então nós devemos estar sempre orantes e vigilantes. A Bíblia diz: orai e vigiai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, com esse evangelho de hoje, eu espero que vocês compreendam a palavra do Senhor e sempre estejam em oração para se libertar de todo o mal, de todo o pecado, de todas as tentações demoníacas, das possessões, das coisas ruins, que o mundo já é maligno, O príncipe deste mundo está trabalhando para levar as pessoas cada vez mais para o fogo do inferno, E nós não queremos isso, meus irmãos. Deus, ele não quer nenhuma alma se perca, quer que todos nós sejamos salvos e lavados no sangue do Cordeiro e vivamos em paz, no paraíso eterno, face a face, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que eu desejo para cada um de nós e que Deus quer de todos nós. E Nossa Senhora sempre vem aparecendo em várias partes do mundo, pedindo para nós rezarmos o rosário, o terço de Jesus, o rosário de Nossa Senhora, para intercedermos que Deus nos livre do fogo do inferno, Que nós possamos ser salvos. Então, Nossa Senhora, nossa mãezinha, sempre intercedendo por nós, para que nós estejamos sempre nos caminhos do Senhor e para que nós alcancemos a salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, deixo para vocês aqui
né, meu apelo, que nós façamos sempre orações, rezemos pelos doentes, rezemos por todos os necessitados, fazemos caridade, né? Estejamos sempre em oração e em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para vocês aqui uma oração de louvor à palavra de Deus. Aqui diz que a palavra de Deus é sagrada porque brota da fonte divina. A palavra de Deus faz a boa notícia que salva, traz a boa notícia que salva. A palavra de Deus ilumina os caminhos da nossa vida. A palavra de Deus é a força que vem do poder divino. A palavra de Deus é fermento que faz crescer as virtudes cristãs. A palavra de Deus nos liberta das prisões e do egoísmo. A palavra de Deus é a porta para o encontro com o próprio Deus. A palavra de Deus é fonte de vida e salvação. A palavra de Deus é segurança da verdade que salva. A palavra de Deus é o elo da unidade para o povo de Deus. A palavra de Deus nos orienta na realização dos desígnios divinos. A palavra de Deus nos ajuda a descobrir o Deus misericordioso. A palavra de Deus é eterna e jamais passará. A palavra de Deus é o próprio Deus que nos fala ao coração. A palavra de Deus é viva e eficaz para aquele que acredita. A palavra de Deus é pão que alimenta quem tem fome de verdade. A palavra de Deus é sabedoria para quem busca o bem e a justiça. A palavra de Deus ajuda a viver em conversão contínua. A palavra de Deus sustenta a quem tem fome de amor. A palavra de Deus é a semente do bem. A palavra de Deus é poderosa e cuida dos enfermos e cura os enfermos. A palavra de Deus pode sanar nossos traumas mais profundos. A palavra de Deus é um tesouro de inestimável valor. A palavra de Deus é como um amigo certo nas horas incertas da vida. A palavra de Deus é o mestre que forma o discípulo missionário. A palavra de Deus acompanha a história humana. A voz da palavra é a revelação. O rosto da palavra é Jesus Cristo. A casa da palavra, a igreja. O caminho da palavra, a missão. Quem acolhe a palavra de Deus, acolhe o próprio Deus. Quem acolhe a palavra de Deus, coloca seus dons a serviço do próximo. Sejamos não só conhecedores, mas praticantes da palavra de Deus. Este é o maior investimento que dá sentido, valor à vida humana. Todo cristão é convidado a ser a extensão viva da palavra de Deus. A extensão viva da palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o ponto de referência e de apoio em seu caminho. Amém. A todos vocês, uma boa tarde. Shalom. Amém. Aleluia. Fiquem todos em paz. E até nosso próximo encontro aqui no meu canal, A Semente da Boa Nova. Paz e bem para cada um de vocês. E tchau e bom final de semana. Deus abençoe a todos nós. Amém.